Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João capítulo 1. João capítulo 1, versos de 1 a 14. Antes da leitura desse texto, permita-me algumas considerações iniciais. Os estudiosos quase que unanimemente afirmam que o Evangelho de João é a obra literária mais importante do mundo. E eu penso que eles têm razão. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída no mundo do que o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este evangelho foi escrito quando os chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito quando todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. Este evangelho foi escrito para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia perniciosa que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos, chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês bem sabem que Roma conquistou o mundo politicamente, mas não filosoficamente. O pensamento grego continuou prevalecendo. E um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo, ou seja, para os gregos a matéria que você toca, tange, era essencialmente má. O espírito intangível, imaterial, espiritual, essencialmente bom. Sendo assim, os gregos negavam a doutrina da criação, negavam a doutrina da encarnação, negavam a doutrina da ressurreição. Na cabeça dos gregos, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha. E se para eles a matéria era essencialmente má, então não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começa a se negar a divindade de Cristo já no final do 1º século. E João escreve este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui neste evangelho, mormente na introdução, João abre as cortinas da eternidade. João acende as luzes no palco da história e João apresenta-nos o nosso glorioso Redentor. E João o faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre, portanto, as cortinas da eternidade para revelar-nos o nosso Redentor, ele quase nos tira o fôlego já de começo.
Porque ele começa assim: no princípio era o verbo. E vocês que certamente têm uma boa noção da língua portuguesa, percebem que o verbo ser aí não está no presente, mas está no pretérito. Não no pretérito perfeito, mas no pretérito imperfeito. Ele não diz, no princípio foi o verbo. Ele diz, no princípio era o verbo. E o que significa isso? Significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Portanto, ele pré-existe ao princípio, ao começo, à criação, à história. Se o verbo já existia antes de tudo começar, então significa que ele é Deus. E como eternidade significa que ele é eterno, e como eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então o verbo é Deus. Poucas vezes um escritor consegue provar a sua tese na primeira declaração do seu texto. Ora, se o verbo é eterno, necessariamente ele é Deus, porque só Deus é eterno. Mas o texto diz que o verbo não apenas era no princípio, mas o verbo estava com Deus. E a expressão aqui significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o verbo estava face a face com ele, então esse verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma natureza, do ser de Deus. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas João conclui dizendo que esse verbo não era apenas eterno e pessoal, o verbo era Deus. Não apenas superior aos anjos, não apenas inferior a Deus, ele era da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então, eu preciso concordar com C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Porque se ele não é quem ele disse ser, seria um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então seria um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Porque só ele pode afirmar: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então João abre o Evangelho dizendo que o verbo é eterno, que o verbo é pessoal, que o verbo é divino. Mas no verso 2 somos informados que ele estava no princípio com Deus. E a pergunta é: que princípio? E a resposta é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, quando os céus e a terra foram criados, o verbo, o nosso glorioso Redentor, estava lá. Mas não estava lá passivamente. Porque o verso 3 é claro: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, esse versículo é espantoso, é revolucionário, e põe o machado da verdade na raiz de algumas ideias e teorias tão populares em nossos dias. Por exemplo, esse versículo joga por terra a teoria grega de que a matéria é eterna. A matéria não é eterna, eterno só Deus o é. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Segundo, esse versículo reprova a teoria da geração espontânea. A teoria de que o mundo surgiu espontaneamente, de que o mundo veio à existência de moto próprio, perdoe-me da expressão, de que o mundo pariu a si mesmo. Não. O mundo foi chamado à existência. As coisas que não existiam foram chamadas a existir pela palavra onipotente do verbo. Terceiro, esse versículo põe por terra a teoria do Big Bang, a teoria de que o mundo surgiu por uma mega explosão cósmica, casual. Eu acho que seria mais fácil acreditar que
se jogássemos 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão casual produziu esse universo tão vasto, tão complexo, com leis tão cirúrgicas, com movimentos tão harmônicos. Eu posso até lhes garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pensem comigo. Por que é que nós estamos no planeta Terra? Será que foi uma explosão casual que nos deixou aqui? E a resposta é que nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Porque se estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Vocês bem sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão casual que deixou a Lua, o nosso satélite, em sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas em quarto lugar, esse versículo põe por terra a chamada teoria da evolução. Vocês sabem que em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. Esgota-se a primeira edição no dia do lançamento. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Criacionismo, portanto, não é matéria de fé. Criacionismo não é matéria de religião. Criacionismo é matéria de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que você e eu cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus. Isso é fé. Bom, portanto, penso que não tem nada mais importante para uma igreja cristã, para uma igreja evangélica, do que parar e refletir quão grande é o nosso glorioso Redentor. Quão majestoso Ele é, quão grandioso Ele é, quão digno de honra e glória Ele é. Quando o profeta Isaías escrevia sobre a majestade de Deus, e ele está falando de um texto messiânico, ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá aqui no Atlântico um dia, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nem uma só delas vem a faltar. O seu glorioso Redentor olha para as grandes potências econômicas e militares da terra, para todas as nações, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso glorioso Redentor. Agora pergunte para um astrônomo, por mais ilustrado que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua capacidade, qual é o tamanho exato do universo? Pergunte. Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. E quando ele confessa eu não sei, ele não está confessando a ignorância absoluta. Porque na verdade nenhum homem sabe exatamente qual é o tamanho exato do universo. Isso é uma matéria em aberto e em estudo. Mas você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas o que os cientistas já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso?
Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E eu tenho que concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há 1 centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa dizer: eu estou aqui, eu criei isso aqui e eu sou dono disso aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem, pergunte. Se ele for honesto, você vai responder: eu não sei. Mas o que eles já sabem é que há mais estrelas no universo que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa e bote numa tábua de vidro, e tenha paciência de contar quantos grãos de areia você põe na concha da sua mão. Mas o seu glorioso Redentor não apenas criou todas as estrelas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Meus amados, até bem pouco tempo nós estávamos pasmos com a grandeza do macro-universo. Hoje, nós estamos boquiabertos com a grandeza do micro-universo. Hoje nós estamos pasmos com a nanotecnologia. É com o fato de nós podermos empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. O que nós estamos pasmos hoje é que se nós formos ao nosso quintal e colhermos uma folha, por mais tenra que ela seja, ela é tão complexa ou mais complexa do que a cidade de São Paulo. O que nos espanta hoje, como diz o Dr. John Wilson, catedrático de Harvard na área de oftalmologia, você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. O que nos deixa espantados é o que Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, descobriu no século passado, que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que nós temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células, nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele e o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Dr. Lowe mais tarde afirmou que código de vida não se origina espontaneamente, código de vida não se origina de uma explosão, código de vida não se origina de evolução de milhões e milhões de anos, código de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas João nos leva para o verso 4 e nos deixa boquiabertos de novo, quando diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso significa que tudo que tem vida, anjos, homens, animais voláteis, animais terrestres, animais aquáticos, tudo recebeu vida dele. Então alguém pergunta: mas então quem criou Deus? Resposta: ninguém, ele não foi criado, ele é o Criador. Mas então alguém pergunta: então quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir, ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova de que Jesus existe, porque a Bíblia diz que nele nos movemos, nele nós existimos, porque tudo vem dele. A nossa vida, a nossa respiração e tudo mais. Se você está respirando agora, é porque ele existe.
Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Ele é o doador e o mantenedor da vida. Mas João vai nos dizer que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é magnífico. Sabe por quê? Porque não tem páreo para Jesus. Ninguém intimida Jesus. Ninguém ameaça Jesus. Ninguém coloca Jesus contra a parede. Eu não sei se vocês têm percebido, mas nos últimos carnavais aqui no Brasil, algumas escolas de samba têm tentado ridicularizar Jesus. Têm feito apologia ao diabo. E numa das cenas que aconteceram nas ruas de São Paulo, foi o diabo arrastando Jesus pelos cabelos, rua fora. Sabe o que é que eu penso, pastor? Numa cena dessa? É o Salmo 2. Lá de cima Jesus olha essa cena e ri da tolice humana, da insensatez humana. Porque Ele é o soberano Senhor do universo. Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida. Ele é quem exalta, Ele quem humilha. Ele quem pega o pobre necessitado do monturo e o faz assentar-se entre príncipes. Ele quem salva, Ele quem liberta, Ele quem cura, Ele quem restaura. Ele quem tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é imbatível, Ele é invencível, Ele é absolutamente soberano e ninguém pode detê-lo e ninguém pode destruí-lo. Louvado seja o seu nome. Ele é a luz. Nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos em qualquer lugar ou em qualquer tempo a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Quando Jesus chega, chega a cura, chega a libertação, chega a salvação, chega a redenção, porque Ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela. Pois bem, disse a vocês no começo que João escreve este evangelho para provar uma tese. E qual é a tese? Jesus é verdadeiramente Deus. Até aqui no verso 5, ele provou essa tese de duas maneiras. Jesus é Deus, porque Ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele é autoexistente. Segundo, Ele é Deus, porque Ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador e Ele é o doador da vida. Bom, se isso é verdade, e é, preciso dizer algo para vocês. Nenhum de vocês, nenhum de nós, pode sair daqui neutro em relação a Jesus. E permita-me, pastor, propor um paradoxo. E o paradoxo é este. Você não pode sair daqui neutro em relação a Jesus, porque você é escravo da sua liberdade. Isso é um paradoxo. E eu vou ilustrar o paradoxo. Você é como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você pode pular da canoa e nadar até a margem. Você pode remar e ancorar a canoa num lugar seguro. Ou você pode continuar na canoa e fingir que não tem abismo pela frente e ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão. Mas talvez você veja aqui hoje, foi convidado para estar aqui, está aqui, e você certamente é muito bem-vindo a esta casa, e você sempre estará muito bem-vindo a este lugar. Mas quem sabe você esteja cogitando aí no seu coração, eu vim para cá, mas eu não vou tomar decisão, eu não quero tomar decisão, aliás, eu tenho raiva de quem decide, aliás, eu estou indeciso. Eu quero dizer para você que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Agora, com respeito a Jesus, é impossível. Pois foi Ele quem disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que a partir de agora, do verso 6, encontraremos 3 decisões em relação a Jesus. A primeira decisão está nos versos 6 a 9, a decisão de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Quando João Batista chegou,
Depois de 400 anos, que ninguém ouvia a palavra de Deus, tinha templo, tinha música, tinha festa, tinha sacrifícios, mas não tinha a palavra de Deus. Então Lucas capítulo 3, verso 2 diz que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo e arrependimento para a remissão de pecados. E diz a Escritura, que essas multidões da província da Judéia, essas multidões de Jerusalém, essas multidões das cercanias do Jordão, lá no deserto, chegam a uma conclusão. Qual foi a conclusão? Esse João Batista não é precursor do Messias, é coisa nenhuma, ele é o próprio Messias. Sabe quantas pessoas pensaram isso? Segundo o texto de Lucas? Todas. Se João Batista fosse candidato a Messias, podem ter certeza, já que eu estou no ano eleitoral, todos os votos que entraram na urna foram dados a João Batista, nem um voto em branco, nem um voto nulo. E essas multidões recorrem a João Batista, fazendo-lhe uma pergunta perigosa e tentadora. E a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a sedução aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Muitos outros já tinham se levantado naquela região dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, perdoe-me da expressão, e dado com os burros na água. Se João Batista tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia coçar a cabeça e falar assim: bom, quer saber, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém arrastou tanta gente para um deserto como eu. Se eu me declaro Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa não, ele foi categórico. Ele disse: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de curvar-me e desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão é dar a Jesus toda a glória que ele merece. Então vejamos a segunda decisão, versos 10 e 11. É a rejeição de Jesus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? O povo de Israel, seu povo. E por que o seu povo não o recebeu? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Jesus é a coluna de nuvem. Jesus é a coluna de fogo. Jesus é o maná que caía do céu. Jesus é a água que brotava da rocha. Jesus é representado pelo tabernáculo. Jesus é representado pela Arca da Aliança. Jesus é representado pelo templo. Jesus é representado pelos sacrifícios. Jesus é representado pelas festas. Jesus é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, o verbo se fez carne, ele andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Deus tem me dado o privilégio de levar caravanas a Israel todos os anos. Agora, em virtude das guerras,
Nós temos um período aí de recesso. Mas uma das cenas para mim mais dramáticas é ir ao local que eles consideram mais sagrado em Israel, que é o Muro das Lamentações. O que restou da invasão do ano 70. E lá você chega e vê crianças, você vê adolescentes, você vê jovens, você vê velhos, você vê homens, você vê mulheres, orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. A venda ainda está posta nos olhos. Sabe o que significa isso? Cuidado para que você, diante de tanto conhecimento e evidências, ainda rejeite a graça de Deus. Porque a Bíblia pergunta: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Mas agora vamos à terceira decisão, versículos 12 e 13, é a aceitação de Jesus. E notem que como começa o versículo 12, ele começa com uma conjunção adversativa. Mas, porém, entretanto, todavia, mas, em virtude da rejeição de Israel, está escrito: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a pergunta é: todos quem? Todos quantos? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos governantes, todos governados, todos empresários, todos empregados, todos religiosos, todos não religiosos. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você recebe a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É claro, portanto, que nem todos então são filhos de Deus. Ser filho de Deus é uma coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão, ou porque nasce numa família chamada cristão, ou porque frequenta uma igreja chamada cristã. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida. Ser filho de Deus significa ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Significa ser nova criatura. Mas João não quer que ninguém saia daqui hoje confuso acerca do que significa ser filho de Deus. Então no versículo 13 ele explica. Primeiro, ele diz: os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é uma experiência hereditária. Há um ditado popular no Brasil que diz assim: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus, tem que nascer de cima, tem que nascer do alto, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, tem que nascer de novo. Às vezes, pelas minhas andanças pelo Brasil, eu escuto coisas tão engraçadas, e eu gosto de fazer perguntas. E às vezes eu pergunto assim: e aí? Você já é filho de Deus? Escuta a seguinte resposta, pastor: mas é claro, eu sou filho do pastor da igreja. Já pensou? Que baita segurança para ser filho de Deus. Eu não sou filho de pastor, não. Acho que deve ser coisa boa ser filho de pastor. Eu não sou. Mas ninguém é filho de Deus que é filho do pastor. Às vezes a resposta é mais teológica. E aí, você é filho de Deus? Escuta a seguinte resposta: mas é claro, eu sou calvinista desde o berço. Eu sou arminiano convicto. Bom, você pode ser calvinista ou arminiano, mas isso não faz de você filho de Deus. Para ser filho de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que ser nova criatura. João prossegue e diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa nem da vontade da carne? Significa que nenhum de nós tem competência para nos autodeclararmos filhos de Deus. Salvação não está na nossa mão. Salvação não está na mão da igreja. Salvação está na mão de Deus. Só Deus pode fazer de você seu filho. E a condição que ele requer é: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pense comigo nessa cena. Nós moramos em São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Trânsito maluco. Todo dia estresse no trânsito. Chega um feriado que está chegando aí,
Aliás, é amanhã, né? Você vai sair com a sua família para um lugar lindo, bucólico, montanhas. E ali tem um arvoredo bonito com as copas dançando ao sabor do vento. A grama verde, farfalhante. Um regato de águas cristalinas rasgando as entranhas desse jardim grinaldado de flores. O passarinho a cantar, as borboletas esvoaçando pelo ar, multiplicando tantas cores e tantas belezas, e aquelas pétalas aveludadas exalando inebriante perfume, e aquela brisa tocando o seu rosto, e você inebriado com tanta beleza e com tantos perfumes, diz: você quer saber de uma coisa? Isso é tão maravilhoso. Hoje eu me declaro e me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Impossível. Ninguém se faz filho de Deus. Só Deus pode fazer de você seu filho. Terceiro, os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa nem da vontade do homem? Significa que nenhum ser humano tem competência para dizer para você: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem João, nem os anjos. Só o próprio Deus pode fazer esse grande milagre na sua vida. A condição única que ele requer é esta: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Bom, tendo João provado a sua tese, ele nos leva ao versículo final. Versículo 14. E aqui está, meu querido pastor, conforme disse Atanásio, lá no concílio de Nicéia em 325, que escreve depois sobre esse assunto, encarnação. Pasmem vocês, o livro está disponível em língua portuguesa, escrito no IV século. E Atanásio disse que a encarnação é o maior mistério do cristianismo, e é mesmo, se não vejamos. O que está escrito aí no versículo 14? E o verbo se fez carne. Que verbo? E a resposta é o verbo eterno, pessoal, divino, o verbo que é Deus, autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E agora diz Paulo em Filipenses 2,6, que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele a si mesmo se esvaziou. E foi se esvaziando, e foi se esvaziando, e foi se esvaziando, e foi se esvaziando, a ponto de transformar-se num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado e colocado num coxo de animal comer, mangiare, manjedoura. Aquele bebê era o Criador do universo. Mas ele não veio para ficar longe de nós, nem para sentir asco de nós. Ele veio para estar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele sentiu a nossa dor, ele chorou a nossa lágrima, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele voltou para o céu, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja, e ele vai voltar pessoalmente para buscar a sua noiva. Mas ele não veio até nós cheio de justiça e juízo. Ele nos fulminaria. Ele nos fulminaria. Sabe por quê? A Bíblia diz que o melhor de nós são as nossas justiças. E aos olhos dele, as nossas justiças não passam de trapos de imundície. Essa palavra é pesada, porque ela significa aquele preservativo que a mulher usa, aquele absorvente que a mulher usa, enrola num plástico e joga no lixo. Isso é o melhor de nós. E o pior de nós o que seria? Então baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. É por isso que ele veio cheio de graça.
Louvado seja o Senhor. Nos apanhou sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos em nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida, e Ele nos limpou, e Ele nos lavou, e Ele nos transformou, e Ele nos restaurou, e Ele nos fez membros da família de Deus, e Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. E João conclui dizendo: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Notem vocês, quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, via de regra ele enfatizava um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Oséias enfatizou a misericórdia. Mas quando Jesus veio, ele não veio para enfatizar este ou aquele atributo, ele veio para revelar plenamente o Pai, porque ele era a própria expressão do ser de Deus, ele era o resplendor da glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então está provado que Jesus de fato é Deus. Mas eu não posso terminar, e eu peço permissão para dizer duas coisas na aplicação. Sabe o que me encanta? É que quando João vai para o restante da obra dele, ele segue a mesma toada para provar que Jesus é Deus pelas mesmas razões. Ele é Deus porque faz as mesmas obras de Deus, e Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer então? João vai selecionar no seu evangelho 7 milagres. E está relatado lá que se fosse registrar tudo numa linguagem hiperbólica, o mundo inteiro não caberia os livros. E por que ele relata 7 milagres? Porque 7 é o número da perfeição. Então, se ele faz as obras de Deus, ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma a água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele transforma e multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas em segundo lugar, ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? Ele vai pegar o versículo 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés do Sinai. É o nome Javé, é o nome Iavé, ou Javé, Iavé, porque tanto J quanto I é a mesma letra no hebraico. De onde vem a palavra Jeová? Jeová, na verdade, é a composição de 2 nomes de Deus. São as consoantes de Javé, com as vogais de Adonai, você forma o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. E João vai selecionar 7 declarações de Jesus: eu sou. Primeira declaração, João 6:35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8:12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10:9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10:11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15:1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Ele é Deus. Mas a segunda aplicação, e é muito rápida, e para mim é um mistério. Porque dessas 7 declarações, eu sou, uma Jesus compartilha com a igreja. Por exemplo, ele disse em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse em Mateus 5:14, vós sois a luz do mundo. Agora notem, Jesus nunca disse para a igreja, vós sois o pão da vida. Quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele nunca disse isso para a igreja. Ele nunca disse para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Ele nunca disse para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós nunca morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Ele nunca disse para a igreja, vós sois o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja.
Ele nunca disse para a igreja: vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja, mas ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicá-lo, permitam-me duas perguntas. Primeira pergunta: o sol brilha? E a resposta é: sim, o sol brilha. E por que o sol brilha? É porque o sol tem luz própria. Por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é: a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Agora entendamos. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Cristo, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, sabe qual é o papel desta igreja? Das igrejas aqui representadas? É sairmos pelas ruas de São Paulo, pelas avenidas, pelas praças, pelas universidades, pelos hospitais, pelas escolas, pelo comércio, pela indústria, pelos campos, levando essa luz e deixando essa luz brilhar, porque só Ele é digno de honra, glória e louvor, hoje e eternamente. Amém. Amém.